Mais uma notícia para você que nos acompanha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso Nacional o primeiro e mais amplo projeto de regulamentação da reforma tributária. Essa proposta traz uma alíquota padrão do imposto sobre valor agregado, que a gente chama de IVA, que pode variar de 25,7% a 27,3%. Agora, se for confirmado esse patamar, essa alíquota brasileira sobre consumos ficará entre as maiores do mundo. Hoje, a maior do gênero é da Hungria, 27%. O valor, no entanto, é uma estimativa, já que o definitivo a ser cobrado será descoberto apenas um ano antes de cada etapa de transição entre os sistemas e vai precisar ser determinado pelo Senado Federal. O governo propõe ainda que o imposto seletivo, chamado Imposto do Pecado, seja cobrado sobre cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e veículos poluentes. Vou começar essa com o José Maria Trindade. Zé, o que achou do projeto entregue pelo governo ao Congresso Nacional, regulamentação da reforma tributária? Há vários pontos e aspectos para a gente destrinchar nesse debate, mas obviamente a gente não tem como fugir da projeção para esse IVA, né? Possivelmente teremos o maior do mundo. Esse pódio ninguém quer. Esse debate é tão profundo que eu me lembro que uma vez não sei qual governo estava discutindo exatamente taxar os supérfluos. Era ministro da Fazenda Delfim Neto. E aí ele teve uma brilhante ideia: vamos taxar os supérfluos, que aí arrecada e, enfim, não atrapalha a população. E foi uma confusão, porque isso aqui não é supérfluo, não é supérfluo. A indústria de perfumes publicou outdoor em todo o país, supérfluo é o nariz de quem falou, e ninguém foi supérfluo. E ele, Delfim Neto, ministro, que é um grande frasista, disse que chegou à conclusão de que supérfluo é o emprego do outro, ou seja, essa luta será recomeçada agora, porque haverá um produto, um setor que, vamos reduzir os impostos do meu setor, eu mereço entrar nessa lista da cesta básica, a carne que não foi para a lista da cesta básica, que tem um imposto menor, mas não vai ser zerado, né? A carne também é cesta básica, aí vem outro, não, então tá, não entra filé, não entra picanha, mas entra músculo, pé de galinha e no pescoço. E assim vai ser essa luta, cada um querendo livrar o seu setor. É um projeto assim, extremamente complexo. Eu estive olhando o projeto com mais de 500 artigos, são 300 folhas e apenas um, né? É uma norma geral, uma revolução, segundo o ministro, no pagamento de impostos. A emenda da reforma tributária já passou, já foi promulgada pelo Congresso Nacional e agora é a regulamentação. Mas é nos detalhes que se mora o perigo, que se mora o capeta, como se diz, né? É exatamente nesses detalhes. E é aí que a coisa está andando. Antes de mandar esse projeto ao Congresso, Daniel, o ministro da Fazenda se reuniu com vários setores. Acontece que na Câmara já existe um projeto que foi elaborado por 3 frentes parlamentares que fizeram mais de 200 reuniões, ouviram representantes empresariais de vários setores, fizeram um cálculo e disseram o seguinte: o cobrador de impostos não vai dominar a regulamentação da reforma tributária. E é assim, esse projeto das frentes parlamentares, é ele que será apresentado e vai ser discutido. O governo sabe que haverá mudanças, pede apenas para que não sejam mudanças tão graves, mas é o Congresso quem vai ganhar essa parada. Pois é, lembrando a nossa audiência que a PEC da reforma tributária foi aprovada no ano passado e agora o Congresso recebe, né, Mota, esse texto para regulamentar essa matéria, esse novo esquema tributário. Agora, naturalmente há vários itens que a gente pode tratar ao longo do programa, mas queria também escutá-lo sobre a projeção desse IVA, né? Se a projeção mais alta for confirmada, 27,3%, ostentaríamos o maior IVA do mundo. Que pena, hein? Essa não é a projeção mais alta, Caniato. Nós avisamos aqui. Mais uma vez, o Pingos nos avisou com muita antecedência. Essa reforma tributária seria um desastre. Há quem estime que a alíquota do IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, ultrapassará os 33%. Nós avisamos aqui, é uma reforma que não reduz imposto. Mas vai simplificar.
disseram os defensores da reforma. Vocês lembram, né? Depois que simplificar, o próximo passo lá no futuro vai ser a redução dos impostos. O meu conselho é sentem e esperem. Para quem não lembra, essa reforma vai criar 2 novos impostos. O Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS, que é o Imposto Municipal, e o ICMS, que é estadual. E vem também aí uma contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir os tributos federais PIS e COFINS. O IBS vai ser dividido entre estados e municípios e o CBS fica com a União. Agora, a maior loucura é que vem também aí o Comitê Gestor do IBS, que é uma entidade estatal megalômana, que vai ter 54 membros iluminados, escolhidos de uma forma que ninguém entende muito bem como vai ser, pelos estados e municípios. Esses iluminados, eles vão decidir tudo a respeito desse que será o principal tributo do país. O comitê vai regulamentar, vai arrecadar e vai decidir para onde vai o dinheiro e depois, se houver disputa, é ele que vai resolver a disputa. Há quem diga, gente séria, que esse é o fim do modelo federativo no Brasil. Que a partir desta reforma maravilhosa, sobre a qual nós avisamos aqui no Pingos nos Is, muitas vezes, a partir dela, o destino de governadores e prefeitos vai ser agora viver de pires na mão lá no Planalto. Você, delegado Palumbo, deu risada quando o Mota falou sente e espera a redução dos tributos, né, delegado Palumbo? Agora, nesse texto, só para reforçar para a nossa audiência, estão previstos vários itens, né, tópicos: cashback de imposto, desoneração da cesta básica, desconto para itens de saúde e educação. Bom, mas essa é a proposta do governo, né, delegado? Quando chega no Congresso Nacional, pode ter uma porção de ajustes, alterações, jabutis, emendas e por aí vai. O que a gente pode esperar dessa tramitação? Eu concordo com o Mota, por isso que eu dei risada. Vamos sentar e esperar, e vendo esse tipo de notícia que com muita tranquilidade e com a consciência tranquila eu votei contra essa reforma tributária, porque a gente já estava imaginando que isso ia acontecer. A fome do governo é insaciável. Ninguém fala em cortar gastos, ninguém fala em redução de funcionários comissionados, ninguém fala absolutamente nada disso, ninguém fala em redução de ministério. Não, como a gente tem que ter dinheiro para tirar de algum lugar, vamos tirar do povo. O povo que tem que sustentar essa máquina gigantesca chamada Estado, chamada República. O povo que vai pagar a conta mais uma vez. E isso, do meu ponto de vista, é um absurdo. Eu espero que tenha muitas emendas mesmo desse projeto para que não saia desse jeito. Daqui a pouco nós seremos, hoje se é que já não somos, o país que mais se paga imposto no mundo. Pois é, agora, Zé Maria, quando você relembrou aquela frase de Delfim Neto, que foi super-ministro na época do regime, inclusive, depois, já na década de 80, ele foi candidato e usou o seguinte slogan: eu era feliz e não sabia, se referindo justamente àqueles anos. Mas, enfim, justamente em relação a essa proposta que foi entregue pelo governo ao Congresso Nacional, há um item no que tange a cesta básica que chamou a atenção: a redução do número de itens, justamente para fazer um paralelo com aquela história dos supérfluos do Delfim Neto. Então, houve uma diminuição nos itens. Naturalmente, eu acho que vai haver uma discussão para a inclusão ou não de alguns produtos para atender também a anseios de setores, mas, curiosamente, reduzindo a tributação ou zerando a tributação de alguns itens da cesta básica. Zé Maria. A ideia desta regulamentação, nós já estamos na regulamentação, é de que o imposto ele será menor para algumas faixas e maior para outras faixas. Os mais ricos, chamados mais ricos, pagarão sim mais impostos do que hoje, né? Isso para mim ficou muito claro. Só que no Brasil é considerado mais rico quem ganha mais de R$8.000, né? É uma faixa grande, mas a boa faixa de arrecadação mesmo é quem ganha menos, mas enfim, porque aumenta a base de arrecadação. Esses impostos seletivos, eles acabam confundindo mais a cabeça das pessoas.
não é simplificação. A cesta básica será imposto zero. E será imposto zero mesmo, né? Porque esse tipo de programação tributária, ela vem colocando imposto em cada fase do produto, né? Em cada, se você agrega valor, aumenta o valor do produto, aí você paga aquela diferença que você aumentou. Se você compra um produto semi-elaborado, aí você elabora mais ainda, aí você paga aquela diferença, porque ele já vem com crédito tributário, porque alguém pagou no início. A cesta básica definida ficou bem menor, excluíram vários, talvez até para, em debate no Congresso Nacional, incluir esses itens na lista do conceito aí de cesta básica. Por outro lado, os profissionais liberais serão fortemente taxados, médicos, advogados, enfim, os profissionais liberais. Mais de 30%, mas já está definido, não tem ainda alíquota, né? Não existe alíquota ainda. E cada vez que você mexe nesse pacote e tira categorias do pagamento maior, você aumenta o imposto médio, ou seja, alguém vai pagar. A conta do governo é o seguinte: eu tenho que arrecadar tanto. A minha proposta é essa. Os setores que pagam mais e que pagam menos, eles inventaram lá o imposto chamado imposto do pecado, né? Que é o imposto de supérfluos. Bebidas, cigarros, colocaram carro, automóvel nessa área aí do supérfluos, imposto do pecado, ou seja, é pecado ter um carro novo. Então, assim, é ainda muito confuso e vai dar muita disputa na Câmara dos Deputados, e te garanto, muitos setores vão entrar para esse grupo seleto aí de mais baixo imposto. E outros, evidentemente, não terão força do lobby para entrar. Pois é, agora, Mota, eu li alguns artigos e o posicionamento de alguns especialistas no dia de hoje, ao longo da tarde, justamente refletindo sobre essa proposta do governo federal, e muitos entendem que essa projeção mais alta do IVA, podendo ser a mais alta do mundo, é uma consequência do número de setores que acabam se beneficiando. Eu vou só dar um exemplo, sei lá, da Zona Franca de Manaus. Mas para cada isenção ou benefício que é dado a algum setor, naturalmente, os demais acabam pagando, o cidadão acaba pagando. O que é preciso considerar nesse tipo de peso e privilégio ou aposta que é dado a algum tipo de setor versus o que cada cidadão vai pagar para comprar, sei lá, uma pasta de dente, entendeu? Bom, primeiro o que a gente tem que dizer é que nós avisamos sobre isso. Muitos especialistas, muitas pessoas inteligentes e sensatas avisaram. Essa reforma tributária é um cheque em branco. Agora a briga vai ser para saber quem vai preencher o cheque, tá? Aí o setor de automóveis vai querer, o setor de pecuária vai querer, o de remédios vai querer, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Como o delegado Palumbo disse muito bem, a fome do governo é insaciável. Então, se alguém vai dar menos comida para o governo vai querer mais do outro lado. Não existe possibilidade de um outro caminho. Observem o que esse governo está fazendo desde que chegou ao poder. É tentar arrecadar qualquer coisa de qualquer jeito, a qualquer custo. Então, nada disso era imprevisível. Tudo isso era completamente previsível. E aí você adiciona nessa salada toda esse todo-poderoso comitê gestor, que vai tomar o lugar de governadores e prefeitos nas decisões sobre o imposto. O que significa isso? O economista Felipe Salto respondeu essa pergunta com um artigo publicado hoje no Estadão. Ele disse: isso significa a implosão da federação como nós conhecemos, como ela foi definida pela Assembleia Nacional Constituinte. Essa reforma tributária está afrontando a Constituição, né? E aí vem aquela desculpa, né? Disseram que tudo ia ficar mais simples. Bom, o projeto de lei que regulamenta a reforma tem 499 artigos, 360 páginas e 23 anexos. Ele é maior do que o Código Tributário Nacional, que regulamenta todos os impostos que já existem hoje no Brasil. Isso vai significar uma confusão
inacreditável na fiscalização, um aumento do contencioso tributário, ou seja, as disputas judiciais vão explodir. Isso significa caos, isso significa tudo menos simplificação. Pois é, Felipe Salto, inclusive, tem procedência, já participou de vários programas aqui da Jovem Pan News e também foi secretário da Fazenda na gestão do governador Rodrigo Garcia, o ex-governador aqui do estado de São Paulo. Bem, só para fechar, delegado Palumbo, claro que nessa discussão que a gente vai acompanhar no Congresso Nacional, é possível observar muitas vezes a maneira como alguns parlamentares defendem alguns setores. E claro que é preciso também destacar a figura do lobista, né? São profissionais que acabam operando para grupos, segmentos, setores ou até empresas para tentar costurar um acordo com parlamentares ou com bancadas, grupos em especial. O que é preciso considerar nesse debate? Porque quando se fala, determinado produto é importante, esse não é tão importante, esse é do pecado, esse não é, por exemplo, cachaça, bebida alcoólica, destilada, uma graduação altíssima, possivelmente beirando os 40% de álcool, mas um produto genuinamente brasileiro, né? Uma produção muito importante, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Se você acaba tributando demais esse produto que é brasileiro, você pode prejudicar uma cadeia enorme de produção em vários estados brasileiros. Qual é o papel do parlamentar quando acaba debatendo sobre temas tão sensíveis que podem mexer, sim, com a vida de muitos trabalhadores e de muitos setores? No mundo utópico, seria que o parlamentar fosse independente. Mas, infelizmente, isso não acontece. E não acontece em Brasília de jeito nenhum. O que nós vamos ver durante a tramitação desse projeto, durante a votação desse projeto, muito provavelmente que ele vai ser colocado em pauta e aí, subitamente, o governo, com uma artimanha, vai despejar milhares e milhares de reais em emendas. E você falou uma coisa que é a mais pura verdade. Brasília é infestada de lobistas. E desta vez não vai ser diferente, cada um do seu setor defendendo a sua bandeira. Mas, lamentavelmente, pouquíssimos parlamentares são independentes. A grande maioria vota de acordo com a orientação partidária. E quem decide essas orientações partidárias é o líder, numa reunião de líderes que tem no Congresso Nacional antes das votações. E alguns deputados sequer ficam sabendo o que está acontecendo. Não se passa absolutamente nada. No meio da tarde vem aí, a gente fica sabendo pelo noticiário o despejo de milhares e milhares de reais de emenda e esse projeto acaba passando, mesmo ferrando a população.